Amém, amados. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ficar em pé. Um tempo de louvor, ter um tempo de gratidão a Deus, ter um tempo de louvar. Começamos um mês especial e nesse mês nós celebramos a Páscoa cristã, né? O fundamento da nossa fé, a obra de Cristo, e nós devemos louvá-lo. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na Tua casa esta manhã. Queremos engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Pai. Pedir que o Senhor, de maneira especial, venha tocar as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, dos louvores, das orações, Pai, e da Santa Ceia. Que o Senhor se faça presente neste lugar, ó Pai, e que o Teu Espírito enche este lugar com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler juntos Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como teno broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e lhe darei as mãos de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. A obra de Cristo é um mês que celebramos a Páscoa, e é importante lembrarmos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Vamos ficar de pé,
Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar a Cristo. Levante suas mãos, adore o Senhor, cante louvores a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode falar para quem está pertinho de você assim, ó. O Rei está aqui. Aleluia. Igual nós aprendemos com a pastora Agatha semana passada. Fala uau, o Rei está aqui. Amém. Jesus está conosco nesta manhã. Adore ao nosso Deus. Adore o Espírito em verdade. Vamos adorá-lo. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja
igreja te adora. Aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus, te adoramos, tu és nosso rei, Senhor, tu és adorado, aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, teu amor não falha, Pai. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Tu és, Pai querido, quem derrama sobre nós todos os dias abundante misericórdia. Amém, Senhor. Por essa razão, Pai, queremos entregar nossas vidas no Teu altar, Senhor. Oferecer, Senhor, nosso tudo o que temos, Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor. Recebe hoje a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Recebe, Pai querido, as palavras, Senhor, que estão em nosso coração, Pai. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício,
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 5,17 diz: orai uns pelos outros para que sareis. Vamos orar nesse momento. Eu sei que todos nós já fazemos as nossas orações diárias de agradecimento, de pedidos por provisão, mas vamos orar uns pelos outros aqui na igreja. Ora por quem está do seu lado, ora por alguém que você sabe que está em casa e não pôde vir por alguma razão justificável, alguém que está enfrentando uma enfermidade, um problema financeiro, conjugal, familiar.
Enfim, Deus pode todas as coisas. Você pode orar de pé, de joelhos, da forma que você se sentir confortável, porque Deus vai ouvir a tua oração que vem do seu coração, não é a posição que você está. E no final, se você quiser vir aqui para receber uma oração, ele fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Todos os cristãos crentes em Jesus são justificados, então a sua oração tem poder. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar graças por termos chegado até aqui nesta manhã, nesse dia de ceia, onde relembramos os eventos que marcaram a sua prisão, a sua morte de cruz, o sofrimento pela humanidade, mas também a sua ressurreição. Queremos te dar graça nessa manhã, porque podemos nos reunir aqui como igreja, mesmo aqueles que não nos assistem agora pela internet, no Brasil, fora do Brasil, aqueles que vão nos assistir ainda no decorrer do dia, no decorrer da semana, que o Senhor possa também estar, meu Pai, ouvindo a oração dos teus filhos, daqueles que colocam o coração no Senhor com fé e gratidão, Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos, pelas enfermidades que foram apresentadas no decorrer da semana, no grupo da igreja. Oramos pelos enlutados, para que o Espírito Santo esteja confortando, sendo bálsamo nesta manhã, nesse dia. Oramos também pelas nossas igrejas espalhadas por mais de 160 países no mundo. Os nossos pastores, muitas agora estão congregados aqui no Brasil, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Oramos, Senhor, pela nossa família, os nossos filhos, nossos pais. Que a tua boa mão, Senhor, guarde, proteja, Senhor, do mal que há no mundo, da violência declarada e não declarada, da violência silenciosa que entra sorrateiramente nas casas através da televisão, através da internet. Senhor, que a tua sabedoria, a sabedoria da tua palavra, do teu Espírito Santo seja revelada para fortalecer o teu povo contra essa violência. Que os seus anjos estejam acampados ao redor das nossas casas, livrando-nos da intenção do maligno, de roubo, de assalto, de destruição. Livra o teu povo neste dia, nesta semana. Livra de violência, de bala perdida, de assalto, de sequestro, de estupro, de assédio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, livra o teu povo. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91 vai dizer que o Senhor é que nos guarda para que a gente não tropece com o pé em pedra. O Senhor nos livra de todo mal. Livra o teu povo neste dia, Senhor, aqueles que creem em ti, aqueles que têm fé, Senhor, e possam gozar da tua proteção, Senhor. Guarda os nossos missionários também, que a tua igreja desperte para a causa missionária, para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão no fronte de batalha, Senhor, muitas vezes cara a cara com o inimigo todos os dias, aqueles que nos perseguem de morte, Senhor. Livra o teu povo, livra os teus missionários, fortalece-os nesta manhã, fortalece-os nesta semana. Levanta a tua igreja como apoiadora, como intercessora, como cuidadora no tocante aos recursos financeiros, aos recursos materiais, Senhor. Assim nós oramos nessa manhã com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A paz, sejam bem-vindos. Agora é um momento muito especial, né? Que é o dízimos e ofertas. E nós sabemos que é um privilégio para nós ter esse momento na casa de Deus, onde nós podemos dizimar e ofertar, né, a obra do Senhor. O Senhor é fiel, Ele tem guardado a nossa vida e tem suprido as nossas necessidades.
Eu creio que aquele que hoje talvez não tenha, né, condições de dar uma oferta ou dizimar, mas peça a Deus, porque Ele é o Deus da provisão. Eu já vivi momentos que eu não pude, né, e o Senhor me deu a graça. E teve momentos que tudo aquilo que eu recebia, eu dava, apesar das minhas dificuldades financeiras, porque Ele deu, e essa é a razão. Ele dá e nós o doamos para a casa do Senhor. Aqui é uma igreja abençoada, uma igreja que transforma a sua oferta, os seus dízimos, em benefício do próximo. E essa é a minha alegria quando eu trago o dízimo, porque eu sei que é direcionado para a obra do Senhor, para missões, para aquilo que Deus espera de nós. Então, que Deus abençoe vocês. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios 9, no versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar agora, nesse momento. Quem puder, dê os dízimos. Quem não puder, coloque seu coração e dê a sua vida também, como dízimo, porque é isso que Deus espera de nós também, que nós sejamos uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã, Pai, com gratidão por estarmos na tua casa, Senhor. E sabemos que aqui nós vamos receber o pão da vida, Pai, que é a tua palavra, e que vai nos direcionar, Senhor, em todas as coisas, Pai. Pedimos a tua graça, a tua bondade, pedimos que o Senhor abençoe cada oferta, Senhor, cada dízimo que aqui chegar, Senhor. Que o Senhor abençoe, que eles possam ver, Senhor, a tua provisão, como o Senhor tem feito na vida de tantos aqui, Senhor, e de todos, com certeza, porque estamos aqui, Pai, na tua presença nesta manhã. Pai, eu coloco todas as ofertas, todos os dízimos na tua presença, Pai, pedindo a tua graça, a tua sabedoria, para que tudo que chegar aqui, nesta casa do Senhor, Pai, se reveda para a tua vontade, para a tua obra, Senhor. Dai-nos a direção e a sabedoria para conduzir todos os dízimos e ofertas desta casa, Pai. Nós entregamos, consagramos a Ti todo dízimo e oferta e Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que ainda não podem, mas que têm um coração desejoso, meu Deus, de estar servindo ao Senhor nas ofertas dos dízimos, ó Pai. Pedimos a tua graça sobre eles. Abra as portas do trabalho, Senhor. Alimenta e conduz os seus caminhos. É isso que eu oro e peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, nós te agradecemos, Pai. O Senhor morreu em nosso lugar, Jesus. Nós estamos em oração nessa manhã, Deus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por ter entregado, Pai, o seu único filho ao nosso favor, Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Coloque-se de pé para adorar com o Senhor. Coloque-se de pé para adorar o Senhor nessa manhã. Igreja, se coloque de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Levante sua mão e adore a Ele. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Ele te sonda, ele te conhece. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Declara a Ele toda a honra e toda a glória. A ele a glória a ti, Senhor. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A
Deus, pode se assentar. Aumenta um pouquinho para mim, Cláudio, retorno aqui, por favor. Amados, antes de nós darmos início à palavra e depois vamos ministrar a Santa Ceia, é em Romanos 12 que nós vamos falar hoje, mas eu queria abrir para testemunho. Tem alguém que gostaria de dar um testemunho? Um testemunho? Tem alguém? Gostaria de dar um testemunho? Falar algo? Amém, Bruna? A paz, igreja. Eu quero contar um testemunho. Há uns 15 dias atrás eu fui trabalhar em São Paulo, eu e mais 3 amigos, né, no carro da empresa. E na volta, chegando ali em Valinhos, bem de frente ali com a empresa Eaton, veio uma carreta carregada de bebidas e coisas. Inclusive, estava a carga maior do que poderia e deu em cheio na nossa traseira. Com isso, a gente bateu no carro da frente também. E assim, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ninguém se machucou. Eu não me machuquei, o motorista também não. A minha amiga que estava atrás com uma pancada foi bem nela, né, que estava no banco de trás, se machucou um pouco. Mas assim, graças a Deus, nada de sério. Então eu louvo ao Senhor Jesus que tem cuidado, guardado e sempre dado livramento. Amém. Mais alguém? Quer dar um testemunho? Eu queria convidar o Tiago e a Leilane para chegar. Essa semana especial, né? Vai ter o casamento deles, sabe? Convidaram toda a igreja para você vir trazer um presente especial para o casamento, né? Abençoar, tá? E vir com alegria, né? A presença de todos já é um presente pra gente, tá? Então vai ser agora no dia 12, né? Às 19 horas. Então estão todos convidados aí. Vai ser um grande prazer receber todos aí para esse momento especial pra gente, ok? Hã? Eu falei por ela já. Isso aí? Tá bom, igreja. Obrigado pela oportunidade aí, pastor. Que Deus abençoe a todos, tá? Vou pedir para... Pode bater palma. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para a Roberta orar por vocês, né? Ore para que a semana dê tudo certo. Caminhe tudo bem. Eles vão estar casando no civil pela manhã e à noite aqui, né? O religioso. E o primeiro casamento que nós fazemos aqui. Já tivemos um ali no outro salão. Mas daí sexta-feira vai estar arrumando as coisas. E você pode orar, pode ajudar. E vir, né? Para que tenha um tempo especial aqui. Sábado, chegue entre 6h30 e 6h45. Para que você não chegue depois da noiva tal, que é 7 horas o casamento, tá? Então chegue antes para não atrapalhar. É uma entrada só, então não tem como entrar por trás. Então, se você chegar um pouco entrado, tem que esperar a noiva entrar. Então chegue antes das 7. Antes das 7 horas. Se programe para estar aqui, né, umas 6h45, para chegar aqui e poder estar em ordem aqui, tá? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. O recado do atraso foi para mim, viu, irmãos? Não é para mim, é para vocês não. O pastor já está me avisando que eu tenho que chegar no horário. Vocês estão alegres? Que alegria ver a obra do Senhor, não é verdade? Quando Deus ele entra na nossa vida, entra na nossa casa e começa a transformar nosso coração, né? Abençoar nossa família, e a gente começa a decidir por coisas que agradam a Deus, né? Nós temos um propósito, Deus nos criou para um propósito, adorá-lo. E o casamento de vocês é um ato de adoração a Deus. E nós estamos alegres e felizes por vocês. Amém? Aleluia.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por poder presenciar o teu poder, a tua glória, o teu milagre, Senhor. O sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, pela vida do Tiago e da Leilane, não foi em vão, Senhor. E eles estão, Senhor, confessando e anunciando publicamente que o Senhor é o Senhor da vida deles, Pai. O honrando, Senhor, e o agradando, Senhor, com o casamento, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, com provisão, que o Senhor vá enchendo o coração deles, Senhor, de alegria, que eles possam, Senhor, contemplar as maravilhas que o Senhor fará. Deus, o Senhor se alegra, Senhor, com a união. O Senhor quem criou a família, Pai. Oramos também pela vida da Lavínia, Senhor, que é fruto, Senhor, desta união deles, Pai. E que agora, Senhor, está sendo coroada pela tua bênção, Senhor, pela tua aprovação, Senhor, com a marca do teu sangue, Pai. Senhor, age no coração deles, Senhor, trazendo paz. Tira toda a preocupação, Senhor. Sabemos que o casamento, Senhor, esse vem traz ansiedade, mas o Senhor é o Deus que já fez todas as coisas. Tu és o dono da prata e do ouro, Senhor, e eles são teus filhos amados, Pai. E nós já te agradecemos, Senhor, e te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor, por todos os outros milagres que ainda vamos, Senhor, vivenciar e testemunhar através da vida deles, Pai. Os abençoa, Senhor, traz paz, traz alegria, Senhor, renova a cada dia o amor deste casal, Pai, para que eles sigam, Senhor, fortalecidos. A tua palavra diz que o cordão de 3 dobras, Senhor, não se quebra, Senhor, e tu és, Senhor, a terceira dobra. Tu és, Senhor, o centro deste lar, o centro desta família, e nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Juntos, nós amém. Todos encontraram aí? Romanos capítulo 12. Enquanto você vai preparando aí, deixa eu receber quem nos visita pela primeira vez. É a primeira vez? Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Só você? Qual que é o seu nome? Luciano. Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Depois tem uma lembrancinha, tem uma fichinha ali que eles dão. Quem está pertinho aí, cumprimenta ela. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12. Essas últimas semanas eu já tenho ministrado aí nas quartas-feiras para alguns sobre a Páscoa, né? Falamos já de Isaías 53, falando sobre a nova vida em Cristo. E hoje eu queria falar sobre uma nova vida com virtudes. Uma nova vida com virtudes, falando em Romanos capítulo 12. Diz assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vai um pouquinho mais para frente, no verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, deem de comer. Se ele tiver sede, deem-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus maravilhoso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e, ao mesmo tempo, Senhor, buscar da Tua presença, para que nós possamos viver uma vida santa, transformada, renovada e cheia de virtude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. É interessante essa palavra de Deus, né? Ela começa falando pelas misericórdias. O que é misericórdia? É miséria do coração. É através de um humilde coração que Deus vai agir na nossa vida. E o apóstolo, ele fala aqui: peço pelas misericórdias de Deus. Primeira coisa, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nós entendamos. Nós falamos na escola dominical hoje sobre o selo e sobre ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, quando recebemos a Cristo, somos selados. Mas parte de nós uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida na presença dEle, para transbordarmos, para sermos cheios do Espírito Santo, para entendermos o nosso propósito e vivermos para Deus, e vivermos para o Senhor. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, que nós esquecemos que nós somos chamados a viver para Cristo, para o Senhor. E a realidade é essa: as coisas dessa vida muitas vezes querem tirar o nosso foco de Deus. Nós somos peregrinos nesta terra. E ele fala isso, ó: eu peço pela misericórdia do Senhor, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu uma vez preguei para jovens sobre isso, várias vezes, mas uma delas eu falei muito claro sobre isso: é vivo. Não é depois quando você estiver num leito de hospital. Não é depois quando você não tiver força nenhuma. Não é depois quando você só tiver o bagaço para oferecer para Deus. Mas é com força, com energia, com graça, na presença do Senhor. Tem muita coisa tirando a atenção da nossa vida. Uma delas é essa rede social. Uma delas muitas vezes é o mundo digital. Uma delas é as preocupações do dia. Às vezes eu estou com uma dívida, eu estou com um problema, eu estou com isso. E isso vai tirando o meu foco de buscar a Deus. Uma delas também é viver para esse mundo, sem se preocupar com as coisas do eterno. E eu vou me doando tanto para as coisas desse mundo, que uma hora vai sobrar só o bagaço para Deus. Ou uma hora eu vou me lembrar de Deus somente num leito de hospital. Sabe? Eu posso me lembrar de Deus num leito de hospital, mas eu posso ter caminhado com Deus a vida toda até chegar a um leito de hospital e Deus também fazer um milagre na minha vida. Eu preciso me entregar de forma viva.
eu tenho força, eu tenho energia, eu posso servir a Deus, eu posso dedicar um tempo para uma coisa ou outra que eu gosto, posso. Mas eu posso dedicar também o mesmo tempo para ajudar alguém? E não é só ajudar alguém fisicamente, é ajudar alguém espiritualmente. Ensinar a Bíblia para alguém, ensinar o Evangelho para alguém, sentar com alguém e ensinar. Essa semana no nosso grupo de crianças e juniores, eles estavam falando da preocupação de ensinar, a preocupação dos juniores virem para a igreja e aprenderem, né? Preocupação das crianças virem para a igreja e aprenderem, mas a preocupação também de eles não virem só aprenderem a lição que está, mas eles terem uma base bíblica. E quem não tem, os irmãos darem um estudo para eles. Um estudo. Sabe? Dedicando aqui, para ensinar eles. Ensinar a base do evangelho, ensinar um dos evangelhos, ensinar a vida de Jesus. A importância disso, eu posso dedicar para alguém. Todos nós temos tempo para fazer um monte de coisa. Nós podemos ter tempo para ajudar uma pessoa a crescer na igreja, a crescer na graça. Ver alguém que chegou novo. Semana que vem tem reunião de mulheres sábado à tarde. Por que você não vem para a reunião? Tipo, toda sexta-feira antes da ceia tem uma vigília. Vamos lá junto, eu vou com você, vamos junto orar. Sabe? São coisas que tem a nossa igreja, que não tem muitas coisas. Mas dentro do que tem eu posso participar. Está tendo escola dominical, nós estamos aprendendo o livro de Atos. Vamos lá? Vamos aprender junto? Eu não consigo chegar mais cedo no domingo. E se eu for na sua casa te ensinar? E se eu for na sua casa uma vez por semana ensinar a Bíblia para você? Tudo bem? A gente toma um café junto e aprende? São coisas simples que eu posso dedicar a minha vida para o Senhor. A minha vida para o Senhor. Ensinar alguém. Sabe? Chegando, convidar alguém que quer vir. E aprender mais de Cristo. Aprender mais do Senhor. São coisas da nossa vida. E a gente pode ganhar pessoas no nosso trabalho. Pode ganhar vidas, e às vezes só com um exemplo. Já tive alguns alunos meus que vieram visitar aqui, e um ficou e foi batizado esse ano. Convidando pessoas, ganhando vidas. Vocês viram aí o testemunho da Ive também, a nossa tesoureira. Orar por ela, está com dengue. E passou por uma dengue hemorrágica. Ela pediu oração essa semana para orar por ela. Mas ganha no trabalho da minha mãe. Então a gente pode ganhar vidas e pode discipulá-las para que elas possam crescer no Senhor. É o nosso papel. Aqui ele fala aqui, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Eu não tenho que fazer mais nada para ganhar a salvação, mas eu posso oferecer a minha vida para que outras vidas encontrem a Cristo. Eu posso oferecer a minha vida para que outras vidas encontrem o Senhor. Eu posso buscar esse caminho de uma vida cheia do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas. Através do Senhor. Sabe? E a gente às vezes perde tanto tempo na rede social, na vida, e ao invés de compartilhar. Podemos até lá mesmo compartilhar versículos, compartilhar a Bíblia, compartilhar, às vezes, até o culto da igreja, compartilhar com os irmãos. E às vezes eu não coloco à toa no grupo da igreja só para você ver, você já está vindo aqui. Coloco domingo o culto, você já está aqui. Mas você pode compartilhar com alguém para assistir esse culto. Você pode compartilhar com alguém para ver.
Você pode compartilhar uma programação da igreja, convidar alguém. Ó, vamos lá? Vamos participar? Vamos junto? É importante, sabe? Hoje é um meio. E hoje eu posso discipular pessoas até online. Pô, não dá para eu ir lá na casa dele. Vamos marcar um encontro online? Vamos marcar um Zoom, um Meet, um outro. Vamos marcar um encontro online, nós vamos estudar a Bíblia junto? 1 horinha. Vamos. Você toma café na sua casa, eu tomo na minha. E a gente toma o café aprendendo a Bíblia. Vamos. Vamos crescer. Né? Outra coisa, ele fala agradável. A minha vida tem que agradar a Deus. A minha vida tem que ser um ato de agradar a Deus. Vocês mesmos, Paulo está falando aqui, ó, é referir para o outro lado, antigos, não antigos sacrifícios, mas do nosso corpo, da nossa vida. Como um sacrifício vivo, morto para o pecado, mas vivo e agradável. Sabe? É isso? Vivo, santo e agradável. Buscar uma vida santa que agrade a Deus. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas às vezes eu não sei o que eu preciso fazer para estar mais perto de Deus. E às vezes eu preciso parar e falar: Senhor Espírito Santo, o que eu posso fazer mais? Senhor Espírito Santo, o que eu preciso deixar de fazer? Senhor Espírito Santo, o que está me atrapalhando na minha comunhão contigo? Senhor Espírito Santo, me ajude. Me ajude a ter mais força. Me ajude a buscar mais. Senhor, me ajude a entender o propósito que o Senhor espera de mim. O que o Senhor espera de mim hoje? O que o Senhor espera de mim hoje não é o que Ele esperava quando eu encontrei com Ele. Com 13 anos, entendi e entreguei o meu coração para Jesus. Já se passaram 32 anos. Não é o que Ele é quando eu entrei para a igreja. Já se passaram mais aí 37 anos. Quê? Só 27? Ô louco. Pulei mais 10 anos já. Né? Pulei mais 10 anos. Passa rápido, hein, pessoal? Você tá fazendo aí, dando risada? Passa rápido, viu? Passa rápido 10 anos. Passa rápido. 10 anos, ó. Um foguete. Ó, a Alice tem 13. Eu mandei uma fotinha para ela. Acho que estava com 1 ano. Quando ela estava com 1 ano. Essa semana. E depois mandei uma foto. Acho que quando ela estava com 3. 3 anos, ó. Passa rápido. Quer dizer, 10 anos atrás. Passou rápido. Eu tava fazendo aí 35. Né? E ó. Foguetinho. Né? Passa muito rápido. Então, mas a gente tem que ter uma vida agradável. Como que eu posso agradar a Deus hoje? Na idade que eu tô. 45, tá, pessoal? 45. Não é? Como que eu posso agradar? Cássio vai fazer 50 ano que vem? Quê? O ano que vem 48? Ah, então daqui 2 anos já é 50. Tá 3 na frente aí, ó. Como que eu posso agradar a Deus com 48 anos? Olha lá. Como que eu posso agradar o Senhor? Minha vida é diferente. Eu falei a semana para os meus alunos, né? Eles, quero chegar logo lá no 9º ano, quero chegar logo lá no outro ano, quero chegar logo, sair da escola. Não fala isso, mano.
né? Daqui a pouco você tem que pagar conta, daqui a pouco você tem que se preocupar com outras coisas, né? Não fala isso, a vida é tão tranquila. Eu sei que na nossa época era um pouquinho mais sossegado, né, pessoal? Era um pouquinho mais sossegado. Não sei com quem estava falando, mas acho que estava falando lá no jogo do meu filho, estava falando, a gente fazia muita coisa com 10, 12, 11 anos, né? A gente conhecia vários cantos de Campinas, né? Andando de bicicleta, andando a pé, pegando ônibus. Minha filha, acho que até hoje ela não foi a pé comprar o pão na esquina. Não é verdade, né? Quê? Ah, você tá... Ó, Pastor Lázaro pega o patinete aí, jet azul aí, tá andando de patinete jet azul, ele vai de jet. Ele vai de jet né? Mora pertinho da lagoa, ele pega o jet e vai de jet, né? Mas, tô brincando, mas a vida era diferente. Em cada tempo a nossa muda. E eu tô falando, é uma mudança para nós, né? De o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que viver. E como nessas mudanças e transformações, aqui fala de transformação de vida, como nessas mudanças eu posso viver para agradar a Deus. Como que eu posso? Como que eu posso viver hoje para agradar o Senhor? Como que eu posso andar com o Senhor? Este é o nosso culto racional. O nosso culto racional não é vir para a igreja. Vir para a igreja é uma celebração ao Senhor, de uma comunhão constante que eu vivo na semana com Ele. E aqui eu celebro com os irmãos. E adoro a Cristo. Adoro o Senhor. Mas porque eu vivo com Ele toda semana. Eu vivo com Ele todos os dias. Eu presto o meu culto racional. Quando eu oro logo ao levantar, né? Quando eu oro no caminho do meu trabalho, quando eu oro na volta para casa, quando eu oro para alguma coisa que eu vou fazer, quando eu coloco diante do Senhor o que eu preciso, e eu vou prestando o meu culto racional, vivo, santo e agradável a Ele. Eu preciso fazer isso. Ao mesmo tempo, ele fala assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Eu tenho que fazer uma reflexão. Às vezes não precisa ser diária, mas eu tenho que fazer uma reflexão, às vezes semanal, mensal. As mudanças estão muito rápidas. Eu preciso fazer uma reflexão anual. Eu estou vivendo no padrão de Deus ou estou vivendo no padrão do mundo? Eu estou vivendo para Deus ou estou vivendo para as coisas dessa terra? Eu estou vivendo o que Deus espera de mim ou estou vivendo o que o mundo espera de mim? Ele fala, não vos amoldeis, ou não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixe que Deus transforme a sua vida pela mudança no seu vestuário. Não. Pela mudança dos seus bens. Não. Pela mudança dos seus relacionamentos. Não. É pela mudança da sua mente. A nossa mente precisa mudar se nós queremos transformação de Deus. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas sejam transformados, ou deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Mente. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é o que eu faço, não é o que eu visto, não é o que eu tenho, não é onde eu estou. É o que eu penso. É o que eu deixo entrar. É o que eu deixo sair. É o que eu coloco aqui. Deus transforma minha mente. Posso ter um monte de coisa e não dar valor nenhum para elas, mas sim agradecer a Deus por que Deus me deu. Eu posso não ter nada e ser grato porque Deus está transformando a minha vida. E daqui a pouco Ele derramar tudo sobre a minha vida. Eu preciso renovar a minha mente.
eu preciso transformar minha mente. Eu preciso deixar Deus transformar ela. Ter ou não ter não é o que importa. Vestir ou não vestir não é o que importa. Ser ou não ser também não. Ser ou não ser, eis a questão. A questão é que eu estou aqui, ó. O que Deus está fazendo aqui? Eu estou mais próximo de Deus hoje do que eu estava um tempo atrás? Eu estou entendendo mais o que Deus espera de mim do que o ano passado? O Senhor transformou algo que eu pensava e eu não penso mais? O Senhor tirou coisas da minha mente. O Senhor tirou coisas da minha mente que precisam ser tiradas. O Senhor colocou um novo desejo na minha mente de buscar mais. Eu tenho tido prazer nas coisas de Deus. Alguma coisa não está tendo tanto prazer. Eu preciso. E o problema não é o outro, o problema não é o lugar. Muitas vezes o problema é a gente. E a gente precisa ter mais. Eu preciso me alimentar mais. Eu preciso ver mais, eu preciso ouvir mais. Hoje tem diversos meios, eu falo assim, hoje tem diversos meios. Não é só o meio tradicional. Preciso de um lugar de silêncio, de calma, onde eu estou ali com a minha Bíblia separada. Não, mas eu posso ouvir. Eu posso assistir. Eu posso interagir. Eu posso, de diversas maneiras, me alimentar da palavra de Deus. Ouvindo. O ano passado, eu fiz aquele 365, sempre ouvindo um devocional e tinha uma mensagem. Só que esse ano, para mim, foi mais complicado, porque agora eles colocaram oração, colocaram vários pedidos, ficou longo até chegar na mensagem da palavra. Eu troquei. No meu Spotify eu peguei um que só tem a Bíblia. Para mim foi melhor. Não que eu não queira ouvir a oração, os pedidos. Não, mas eu quero, naquele tempo que eu estou sozinho, eu quero ouvir a Bíblia. E eu quero cada vez mais me alimentar da Bíblia. E para mim, eu coloquei um lá que é só a Bíblia falada. É como quando eu ia lá para Atibaia, às vezes eu pegava 40 minutos de estrada e 30 minutos eu ouvia, antes era quase o único que tinha, era o Cid Moreira. É Cid Moreira, né? Da Bíblia falada. Então, e punha CD. Eu sou do tempo do CD, hein? Punha o CD para ouvir, era o CD, punha o CD no carro para ouvir. E vai o CD. Na verdade, eu sou do tempo da fita cassete, né? Tem um pessoal que é do disquete, daqueles disquete assim, gigante da tela verde, né? Mas eu sou do tempo do CD. Então, punha o CD. Hoje você põe lá, você pode pôr no Deezer, no Spotify, ninguém está me pagando, tá? Eu não vou mais falar deles. Mas você pode pôr lá e ouvir um louvor, ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem. Mas mais importante é a palavra de Deus. E ela precisa estar no nosso coração. Para transformar a vida é a palavra. Olha o que ela fala. O amor seja sem hipocrisia. Se você está fazendo algo para alguém, falando que é amor, mas tem sempre um segundo interesse, não é amor. Não é amor. Amor não tem interesse. Em devolução, que eu falo. O amor seja sem hipocrisia. Não seja algo só para aparecer ou para ter algo em troca. Ele fala para nós nos apegarmos ao bem. Qualquer sentimento mal, pensamento mal. Eu sei que eles vêm, viu? Eles vêm. Alguém te fez alguma coisa errada, você quer devolver. Ele fala aqui, não faça justiça com as próprias mãos. Ao Senhor pertence a vingança. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós às vezes não percebamos, mesmo que a gente está vendo, às vezes a pessoa fazer a coisa errada e prosperar. Está fazendo isso, está andando, está crescendo na carreira, está chegando no topo. A Deus pertence a vingança. Nós não precisamos fazer nada de mal com uma pessoa que nos fez. Entrega para o Senhor. Se você está muito bravo, você faz que nem Paulo. Eu os entreguei ao diabo.
ó, essa pessoa, Senhor, eu entrego ao diabo. Tá? Tá bom, mas não faça nada. Não responda com mal. Guarde, se apegue ao bem. Se apegue ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, olha isso aqui. Prefira os outros. Prefira honrar o próximo do que a si mesmo. Prefira isso. Sabe? Prefira honrar alguém. Prefira fazer o bem a alguém. Prefira levantar alguém do que levantar você. Né? Seja humilde. Ajude o outro. Ajude o outro a ser melhor. Tem problema nenhum nisso. Tá? E não tem problema nenhum também comemorar suas vitórias. Comemorar, celebrar. Não tem problema nenhum nisso. Mas, quando for honrar, né? Procure alguém que merece honra. Dê honra a outra pessoa. Busque ajudá-lo. É importante isso. Aqui ele fala também de nós nos alegarmos na esperança da perfeita santidade e eterna felicidade. Paulo fala sobre fé e amor. Agora fala sobre esperança. Sabe? A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é no Senhor. Posso fazer o melhor por essa terra, buscar o melhor e fazer o melhor para que o lugar onde eu vivo seja bom. Mas ele não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na Nova Jerusalém. A nossa esperança está na palavra do Senhor. É importante nós entendermos esse processo. Ele fala isso. E aqui, 3 coisas, que pode ser até um lema, né? Para a nossa vida. Ele fala, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Nada dura para sempre. Nada. Né? Que eu falo de coisas ruins e coisas boas. Nada, nenhuma circunstância dura para sempre. Daqui a pouco passa. Eu tenho pensado sempre nisso. Né? Não façamos de um probleminha uma tempestade. Não façamos de uma dificuldade que ela vire algo que ela vai acabar com a vida. E às vezes ela pode acabar mesmo. Se a gente dá mais valor do que ela tem. Daqui a pouco passa. A dificuldade daqui a pouco passa. O problema daqui a pouco passa. A dor, ela dura um pouquinho mais. Mas ela daqui a pouco passa também. Né? Passa. Aí você sente dor em outro lugar. Né? A idade é normal isso. Doeu aqui, daqui a pouco passa aqui. Dói ali. Né? Dói aqui. E assim vai. E com a dor você vai se mexendo. Né? E você vai andando. E vai caminhando. E vai melhorando. Né? Mas passa. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ore. E se a gente orar, passa mais rápido. Não porque ela vai passar mais rápido, mas porque com a oração você vai esquecer um pouco. E daqui a pouco vai ajudar. Sabe? Sempre orando. Aqui quando fala de perseverar na oração, essa semana eu estava lendo algo sobre oração e falava sobre isso. E falava que com a oração, né, a gente vai deixando ou diminuindo aquele problema. Eu vou orando, eu vou entregando. Daqui a pouco aquilo lá não está pesando mais tanto na minha vida. E daqui a pouco aquilo lá está resolvido. Sabe? E com a oração a gente vai caminhando melhor. Então ore mais. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de criticar, ore. Ore mais. Ore. Tem algo que eu preciso orar. Essa semana nós colocamos novamente, falei para os irmãos, de colocar novamente em oração, em jejum, colocar para que Deus envie. Deus tem enviado pessoas para a igreja, mas que Deus envie também músicos, que Deus envie também
uma família que nos ajude com louvor, que Deus envie pessoas para que aqui nós possamos ter o nosso próprio louvor. É um ministério importante e é um ministério que precisa ser desenvolvido na igreja. Na igreja, sabe? A importância. É sempre bom, resolve. Aqui muitas vezes a gente tem um ministro que vem de fora, mas é importante a gente ter o próprio grupo da igreja servindo. Então ore por isso. Coloque em oração, igreja, para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas contribuam, para que mais pessoas ajudem, para que nós tenhamos isso, um ministério fortalecido, né? Até, né, para o futuro podemos ter mais coisas sem precisar. Às vezes a gente tem dificuldade para até começar uma reunião de adolescente e jovem, porque nós não temos ministro para cantar. E pode ter. Ou outros cultos. Para ter pessoas servindo. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. A importância disso. Né? Ou que Deus desenvolva. Temos aí jovens, crianças, que Deus toque também. Vamos ter alguém ensinando elas. Para que elas possam aprender e crescer. Né? A importância disso. Outra coisa, né? Sejam pacientes aqui na tribulação, perder na oração. Pratique a hospitalidade, pratique o serviço ao próximo, ajude ao outro, quem precisa. Tem pessoas necessitando, tem pessoas precisando. Coloque em oração. Ficou alguém desempregado, ficou alguém que precisa. Hoje nós temos o Alex está precisando de oração na área, perdeu o emprego, o primo, orar por ele, para que encontre o emprego, sabe? E às vezes as coisas acontecem nesse borbulhão de coisas, né? Acabei de comprar o apartamento, entrar no apartamento, tenho prestações, anos para pagar, perdi meu emprego. Deus, como que eu vou fazer? Deus vai agir. E a gente vai contar os milagres. Mas a gente pode fazer parte disso. A gente pode orar pelo irmão. A gente pode, se tiver uma oportunidade, indicar. E assim, crescer. Né? É importante esse processo. Abençoe. Aqui às vezes é difícil, hein? Abençoar quem persegue. Ajudar quem é nossos inimigos. Que na realidade não são nossos inimigos, né? Os nossos inimigos são principados e potestades do mal, não carne e sangue. Pessoas não são nossos inimigos, mas são principados e potestades que agem muitas vezes na vida de algumas pessoas. E orar, abençoar, né? Não carregar raiva, rancor ou algo pela vida de alguém. Entrega para o Senhor e vive a vida. Segue a vida. Perdoa, larga, né? Deixa o osso para o outro roer, sabe? Alguma dificuldade, deixa para o outro. Deixa a sua vida em paz, deixa a sua vida tranquila. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, e tenham o mesmo modo de pensar, ajudando um ao outro, sendo solidários e sendo humildes. Socorrer todos os cristãos necessitados. A palavra fala isso. Olhemos primeiro para aqueles da família da fé. Se há alguém necessitado, alguém precisando, olhe para esses. Nós estamos fazendo uma reformulação do nosso Ministério de Compaixão, que algumas pessoas que estavam com necessidade já não estão mais. Hoje nós entregamos 22 cestas. Eu acho que no próximo mês já serão somente 18 cestas para famílias que precisam. Por quê? Daqui a pouco abre espaço para alguém que vai precisar, mas tem alguém que nós ajudamos por vários anos que não estão mais precisando. E a gente reformula, né? Missionário a gente sempre vai ajudando. Normalmente a gente para quando ele fala. Teve 2, 3 missionários que falaram assim: pastor, agora eu já não estou mais no campo, eu não estou precisando mais, já me organizei aqui a vida e já estou trabalhando. Beleza. Né? Mas aqueles que a gente sempre continua. Nossa igreja é uma igreja com esse princípio de ajudar o próprio missionário. É difícil, amados,
dentro do nosso orçamento. É difícil. Dá quase R$ 4.500 por mês. Apertado. Né? Fora o aluguel que nós pagamos aqui, que já é alto, apertado quase R$ 4.500 para ajudar missionários e ajudar no Ministério de Compaixão. Mas graças a Deus que temos conseguido. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas não é fácil. Não é fácil. Sabe? Cada mês, cada tudo, a gente vai organizando para conseguir. Mas é uma coisa apertada para nós. Né? Aqueles que nos ajudam com as cestas básicas, ajudam com o missionário, são bênção. Né? Fora isso, as ofertas que nós enviamos, esse mês todo. Cadê aí, Mateus? Está aqui. É a oferta de Páscoa. Esse mês todo, essa aqui, pessoal, é uma das ofertas principais da Igreja do Nazareno. E não é para a nossa igreja, ela não vai para a nossa, mas ela ajuda igrejas no mundo todo. É a principal oferta que ajuda missionários e ajuda o mundo. Tem as ofertas de alabastro e tem as ofertas de ações de graça. Mas essa é a principal oferta que as igrejas mais levantam. E às vezes essa oferta sustenta missionários no mundo todo por 6 meses. Um mês de oferta da igreja no mundo todo sustenta por 6 meses os missionários no mundo. Pelo até o valor, né? Que a igreja americana, a igreja canadense e as igrejas na Europa, pelo valor da moeda. Né? O dinheiro deles vale mais. E eles realmente ofertam nesse mês, pensando no próximo. Não é pensando na comunidade local. Esse mês, quando a gente oferta para a Páscoa, a gente está pensando no outro. Estamos pensando no missionário que precisa. Estamos pensando numa família que precisa, ao redor do mundo. Como igreja, nós estamos ajudando uma igreja global, ajudando as pessoas. E é isso que ele fala, né? Sejam solidários com os humildes e não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aqui fala, por último, não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixe, sabe? Pratique o que é bom e vivam em paz com todas as pessoas. Amados, nós somos cristãos. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar de nós de cara, que não vão gostar da gente sempre, que não vão querer ter convívio com a gente, mas que com o tempo elas percebam, né? Pela nossa postura, pela nossa vida. Tem pessoas que vão sempre, às vezes, tentar contra nós, mas mais pela nossa crença do que por quem nós somos somente. Mas é importante a gente dar um bom testemunho. É importante a gente fazer o que é certo. É importante a gente buscar justiça. É importante a gente ajudar o próximo. É importante a gente ter sempre a mão estendida, né? E o braço aberto para quem precisa, sabe? Para que as pessoas possam ver em nós Jesus. Que pelas nossas boas obras elas olhem para Cristo. Elas olhem para o Senhor. Sabe? Virtudes recomendadas de uma nova vida em Cristo. Queria deixar isso para vocês essa manhã. Convidar o pastor Lázaro para chegar, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Enquanto ele ora nesse momento, pelas nossas vidas e pela palavra, nós vamos nos preparando para a ceia do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de podermos, como igreja do Senhor, reunidos, podemos partilhar neste momento, deste sacramento da sua igreja, que é uma ordenança do Senhor, onde o Senhor fazer isso em memória de mim. Nesse momento nos lembramos que o preço dos nossos pecados teve um alto preço. O Senhor pagou um alto preço com a sua morte, a morte de cruz, uma morte abominável, uma morte terrível, enquanto o Senhor não tinha culpa nenhuma. Toda culpa, toda dívida era nossa. E o Senhor pede para lembrarmos daquela noite
fatídica, onde o Senhor reúne os discípulos ali para a última ceia, onde o Senhor pede que façamos memória, para não esquecermos que foi pago um alto preço, seu sangue vertido, sua carne moída pelas chicotadas, pela lança perfurada, pela cruz cravada. E nós queremos dizer nesta manhã, rememorando até a eternidade, que somos gratos. Eu sou grato. Eu não merecia, mas o teu favor, a tua graça me alcançou. Assim oro pela tua igreja, em favor da tua igreja, para que a tua graça também alcance se porventura alguém venha nos assistir pela internet, que não conhece esse privilégio, essa graça bendita, maravilhosa, o seu sacrifício na cruz do Calvário. A ceia do Senhor. Quero ler um trecho da palavra em Lucas 22, capítulo 22, verso 14. Diz assim, ó: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem, repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que ela venha no reino de Deus. E pegando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado a vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. É a nova aliança com Cristo. A Santa Ceia é um memorial diante do Senhor, e que o Senhor Jesus nos chamou para participarmos com Ele desse memorial. Cada um que entregou o seu coração a Cristo é chamado à mesa do Senhor, e para juntos celebrarmos a vitória de Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Amém? Vou convidar a pastora Carmelo para chegar e vai consagrar os elementos da ceia, e depois nós vamos juntos participarmos. Oh, Pai amado, maravilhoso, Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, com alegria para lembrar mais uma vez do Teu amor, do Teu sacrifício pelas nossas vidas, pelo Teu sangue derramado naquela cruz que perdoou os nossos pecados, todo aquele que crê em Ti, Pai. E nesta manhã, Pai, aqui na Tua presença, porque o Senhor está aqui, Pai, eu consagro, Senhor, este vinho e este pão para a memória de Ti, para as nossas vidas, e peço a Ti, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que se morreu por nós, que o Senhor sonde o nosso coração nesta manhã, que o Senhor faça uma revista em nós, Pai, e se há algum caminho mau em nós, purifica-nos. Peço perdão, meu Deus, por todas as nossas falhas e todas as nossas fraquezas, mas Te louvo pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pois assim foi a Tua vontade, Pai. Consagro em Teu nome esses alimentos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça
pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve.
Glória a Deus. Nós vamos juntos celebrar o sangue do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por este pão que simboliza o corpo do Senhor, triturado, moído na cruz do Calvário. E isso foi feito como plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, para perdão do meu pecado, para perdão dos nossos pecados. Comamos todos com gratidão ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esse primeiro momento em que celebramos a obra de Cristo, entregando a sua vida por nós. Amém. Este é o sangue do Senhor Jesus, simbolizando, Senhor, o sangue que foi derramado naquela cruz em favor de nós. Este sangue nos purifica de todo o pecado. Este sangue nos cura. Este sangue nos lava. E te damos graças, Senhor, nesta manhã, pelo teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada, e através dele temos a reconciliação com Cristo, com Deus, teu nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos esse cálice, este sangue, para que nós possamos ser curados e purificados em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na cruz. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua morte e ressurreição. E obrigado porque o Senhor é a nossa Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, amados. Essa semana, programações normais. Terça-feira, nosso culto presencial de oração, às 8 horas. Sábado, a partir das 6h30, temos a celebração do casamento do Tiago e da Leilane aqui. E domingo, amados, temos um convidado especial. Nosso superintendente vai estar aqui. Então eu quero que você venha, traga um convidado. Uma palavra especial do pastor Fernando, nosso culto. Escola Dominical 9 horas, nosso café da manhã. E o nosso culto 10 horas com o pastor Fernando, que vai estar aqui. Então traga alguém, venha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, semana de vitórias, em nome de Jesus.